muito bem-vindo a mais uma Pausa das 7. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, e Deus está dando a nós esse presente, esse privilégio de estarmos começando mais um dia na presença dEle aqui na nossa Pausa das 7. Que bom! Ontem nós não tivemos a nossa Pausa das 7 ali ao vivo, né? Porque eu estava em trânsito, mas deixei o vídeo, vi que muitos de vocês já assistiram, já comentaram, já compartilharam e que bom! Essa é a ideia da Pausa das 7, é fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas pelo estudo da palavra e também pelo nosso momento de oração, sabendo que o poder da oração não está em nós, mas sim naquele o qual a gente ora, que é o nosso Deus maravilhoso. Um bom dia aos meus amigos aqui, que estão sempre conectados. Deus seja louvado pela vida de vocês e a presença de vocês. Um abraço para a Dai, para a Andréia, para o Carlos Eduardo, um abraço também para a Angelita, um abraço para a Cris. Bom dia, Angelita, e a paz de Cristo para todos nós. Um abraço também à minha irmã Marta, que Deus abençoe grandemente. A minha querida irmã Josiane, minha maninha de sangue, a manídia querida, que Deus te abençoe muito, mana. Também um bom dia para a Luciana e também a tia Sônia lá de São Paulo, que Deus abençoe grandemente, está sempre conectada aqui conosco e sempre que pode está também assistindo a nossa Pausa das 7. Tia Sônia, Deus abençoe grandemente. E também um bom dia ao Luciano, meu querido irmão, que agora também tem estado conosco aqui todas as manhãs. Que Deus abençoe você, abençoe a Adriane, também sua esposa, abençoe também a sua filhinha. Que Deus abençoe grandemente toda a família, tá certo? Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus agora e depois nós vamos orar pelos pedidos que temos orado aí durante essa semana, né? Estamos em oração por eles. E você pode também, quem sabe, acrescentar aí mais algum pedido. Meu amigo Lucas também conectou agora aqui. Querido, que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço aí, um bom dia de trabalho para você, que está sempre na estrada aí dirigindo. Que Deus te conduza, que Deus seja sempre o teu motorista, tá certo? Alguns pedidos já estão chegando aqui, daqui a pouco nós vamos mencioná-los no nosso momento da oração. Agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se estiver com ela, no livro de Isaías, capítulo 43. O versículo 2 diz o seguinte: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui, o capítulo 43 do livro de Isaías, é Deus falando com o povo. O contexto do livro de Isaías, resumindo aqui, quando a gente analisa o primeiro capítulo, os primeiros, melhor dizendo, a gente vai percebendo que o povo de Israel, no período aqui que Isaías está levando essa mensagem, o povo de Israel estava totalmente longe de Deus, estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Mas esse afastamento não quer dizer que eles haviam esquecido de Deus, que não iam adorar no templo, que não obedeciam os mandamentos. Não, pelo contrário. Eles iam ao templo, eles estavam oferecendo os sacrifícios que eram exigidos pela lei, eles iam adorar a Deus, né? Eles se sentiam a nação escolhida e justamente aqui que está o ponto da tristeza de Deus. Porque ao mesmo tempo que eles diziam que era a nação escolhida, que julgavam estar obedecendo os mandamentos, que julgavam estar fazendo a vontade do Senhor, infelizmente, por outro lado, o coração deles estava muito longe de Deus. Eles, trazendo para os nossos dias, eles eram aqueles que no sábado de manhã vão à igreja, adoram ao Senhor, mas no sábado à noite já estão combinando para ir para a balada, estão combinando para tomar cerveja, estão combinando para fazer de tudo. E quando veem também uma pessoa sofrendo, quando veem uma pessoa necessitada, viram o rosto. Assim estava o povo de Israel.
e por isso Deus estava triste. Mas como a gente sempre vê na palavra de Deus, Deus, ele não rejeita o seu povo, Deus é fiel. E ele, diante disso, ele poderia falar, ó, quer saber de uma coisa? Cansei de vocês, sigam os caminhos de vocês, eu vou cumprir minha promessa com outro povo. Não. Deus, através do livro de Isaías, Deus vem fazendo um chamado para o povo de Israel, dizendo assim, olha, vocês estão longe, vocês estão pecando, mas eu quero transformar a vida de vocês. O pecado de vocês é vermelho, vermelho forte, mas eu quero transformar ele branquinho como a neve, como a branca lã. E agora, no capítulo 43, Deus vem anunciando as suas promessas. Deus vem mostrando que a aliança que ele fez com o povo, lá em Deuteronômio registrada por Moisés, a aliança de Deus estava de pé. E aqui no capítulo 43 ele vem fazendo as promessas. E nesse resgate de caminhar com ele, né, Deus agora apresenta então essa promessa que nós lemos, ao dizer que quando passarmos pelas águas, né, ele seria conosco. E eu quero me deter ao final aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que existem as provas? Por que nós enfrentamos provas na vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Qual o objetivo da prova da vida? Por que precisamos passar pelas provas? É tão bom quando a nossa vida está tudo em paz, está tudo correndo bem. E sem a gente esperar, sem a gente planejar, as provas se levantam. O fogo da vida, ele aparece. E por que enfrentamos o fogo? Por que enfrentamos a prova? Em primeiro lugar, é porque nós estamos num mundo de pecado. E as provas da vida que a Bíblia apresenta, que nós enfrentamos e enfrentaremos, essas provas, elas, como eu já disse em outra oportunidade, elas podem ser frutos da minha má escolha, como elas podem ser frutos simplesmente por eu tomar a decisão de ficar ao lado de Deus e estarmos num mundo de pecados sujeitos a qualquer coisa. Em outra pausa das 7 eu mencionei o exemplo de eu sair dirigindo a 160 km por hora e o meu carro capotar. Né? Veja, eu vou passar por uma dificuldade, eu vou passar por uma aflição, eu vou sentir muita dor, mas eu plantei. E o outro exemplo é eu estar indo dentro do limite de velocidade e do outro lado da pista vinha alguém a 160 por hora e bater em mim. Eu não estou livre disso, mesmo eu andando dentro das normas de velocidade. Então veja, eu posso plantar as dificuldades na minha vida ou elas podem simplesmente crescer porque eu estou no mundo de pecado. Mas agora aqui, de maneira especial, quando Deus está falando com o povo de Israel em Isaías, ele não está falando especificamente das provas que nós plantamos ou das provas que podem simplesmente surgir na nossa vida porque estamos aqui. Não. Aqui Deus especificamente está falando das provas, o fogo que se levanta pelo fato de a gente tomar a decisão de andar com Deus nesse mundo. É verdade que a pessoa com Deus ou sem Deus, ela vai enfrentar provas. O fogo ele vai aparecer em algum momento. Só que de maneira especial, Isaías aqui, ele está falando do fogo como resultado de andar com Deus. Você que já tem a sua intimidade com Deus, que está aqui nessa live, você com certeza, se nós tivéssemos aqui a oportunidade de abrir aqui para você escrever aí, ou combinar um dia para você contar aqui um testemunho, você com certeza tem experiências que você enfrentou o fogo literalmente na sua vida, aquele fogo, aquela prova, aquele calor que arde o coração pelo simples fato de você estar ao lado de Deus. Você enfrentou dificuldades só pelo fato de tomar a decisão de ficar ao lado de Deus. Quantas pessoas que ao tomar a decisão de ficar ao lado de Deus muitas vezes enfrentam a prova de um cônjuge que não apoia,
um pai que não apoia, né? O patrão que não aceita que você agora se tornou aí um seguidor de Cristo. E o que dizer aos cristãos que procuram obedecer de maneira literal os 10 mandamentos da palavra de Deus? E aí então lembram do quarto mandamento que fala da importância de descansar no dia de sábado. E aí agora, às vezes acabam perdendo o emprego porque o chefe não libera o sábado. E aí então é despedido e enfrentam as provas. É esse tipo de fogo que Deus está falando aqui com Isaías. É o fogo de andar com Deus. As consequências de tomar a decisão em ficar ao lado de Deus. Quantos jovens, ao tomarem essa decisão, são zombados pelos amigos, são às vezes ridicularizados, né? Nossa, você acredita em Jesus? Quantos jovens no ambiente universitário sofrem por dizerem que acreditam na Bíblia? E às vezes até alguns professores se levantam contra esse jovem, contra esse aluno. E é esse tipo de fogo que Deus está falando. Mas Ele está dizendo que esse fogo, ao mesmo tempo que é inevitável, mas Ele está dizendo para mim e para você que essa chama ela não vai nos queimar. E por outro lado, o verso 2 de Isaías começa dizendo que ao passar pelas águas, pelo rio, Deus estaria conosco, da mesma forma com o fogo. E aqui, de maneira breve, eu quero lembrar o episódio de Daniel, capítulo 3. Não tem outra passagem que me vem à mente de demonstrar como Deus é fiel. E por outro lado, mostrar que o fogo, ele é inevitável quando a gente se posiciona ao lado de Deus. Daniel capítulo 3 conta a história que o rei Nabucodonosor, que na pausa das 7 de ontem, que eu deixei o vídeo gravado, nós conversamos sobre justamente o rei Nabucodonosor, que ele sonhou com uma estátua e não sabia qual era o sonho, e Daniel interpretou para ele, né? E lembrando que aquele sonho, ele na verdade é o resumo da história do mundo. Se você estudar a fundo o detalhe daquele sonho da estátua, você vai compreender a história do mundo em minutos e saber o melhor. Deus está no controle. E em breve ele vai voltar para nos buscar. E o próprio rei Nabucodonosor agora ele mandou fazer uma estátua, diz a Bíblia, ele fez uma imagem, na verdade, uma imagem de ouro. Essa imagem ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. E ele então colocou no campo de Dura, na província da Babilônia. E diz que ele reuniu todos os povos, porque a Babilônia era o grande império, né, à época, o império mais poderoso. E a Babilônia era tão poderosa, tão rica, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para você ter uma ideia. Então Nabucodonosor reuniu todos os povos que estavam submissos a ele, contratou os músicos, tinha uma linda orquestra ali, e a ordem era, quando a orquestra tocasse a música, todos deveriam se ajoelhar, se curvar e prestar adoração à imagem que na verdade era ao próprio rei. E aqueles que não assim o fizessem, o texto bíblico diz que eles seriam lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E aí, então o texto declara que quando os músicos tocaram, todos os povos se curvaram para adorar a imagem. Mas a Bíblia diz que 3 jovens, os 3 amigos de Daniel, eles ficaram em pé. Abrindo um parênteses, Daniel muito provável não estava no império nessa ocasião. Ele bem provável estava em viagem. Porque se Daniel estivesse ali, ele também não se curvaria. E esses 3 jovens ficaram em pé. E quando ficaram em pé, os dedos duros ali, os puxa-saco do rei, vamos assim dizer, automaticamente já cutucaram o rei e falaram: rei, o senhor não deu um decreto assim, 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 assado? Então, tem 3 jovens hebreus ali que ficaram em pé. O rei ficou furioso e foi até eles e falou: olha, vocês não entenderam o decreto, vocês não entenderam o recado, tem dúvida de alguma coisa? Por misericórdia, eu vou dar mais uma chance para vocês. E então, ao tocar a música, sigam o decreto. E é interessante
a resposta que os jovens deram para o rei. No verso 17, verso 18, capítulo 3 de Daniel, eles disseram assim, ó, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quando eles deram essa resposta, diz o relato que o rei ficou tão irado, mas tão irado, que pediu para aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E os soldados então levaram aqueles 3 jovens. E eles foram atados, né, com os mantos deles, diz o texto, né, e eles foram lançados na fornalha, ela estava muito acesa. As fornalhas, no tempo aqui da Babilônia, elas serviam, na verdade, para a produção de tijolos. Era para aquecer e endurecer ali o barro, o material que eles usavam, né, para fazer ali o tijolo. Então, nós temos aquela ideia de uma fornalha como uma oca, assim, tipo de um índio, né, com uma aberturinha e tal, mas a grande verdade é que não era assim. A fornalha ela tinha essa abertura, mas o alimentador do fogo era pelo lado, subindo uma escada, e lá do alto então eles iam alimentando o fogo. E foi justamente lá do alto que lançaram os 3 jovens, porque diz a palavra que eles foram então lançados, né? Caíram atados dentro da fornalha, lançaram de cima para dentro. Veja, eles levaram no alto e de lá lançaram para dentro. E diz o texto que quando eles caíram lá atados, no meio do fogo, tinha muito fogo, diz que o rei, ele se espantou. Diz o verso 24. O rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei Nabucodonosor observou que os jovens estavam passeando dentro do fogo. E não tinham só os jovens, tinha uma 4ª pessoa, semelhante aos filhos dos deuses. Essa 4ª pessoa, nós sabemos que era Cristo. Jesus Cristo estava com eles. Mas Jesus não tinha nascido ainda, pastor. Jesus nasceu lá no Novo Testamento. Lembre que Jesus é Deus, Jesus é eterno. E Jesus estava andando com eles, dentro do fogo, cumprindo a promessa que Isaías descreveu também, que ao passarmos pelo fogo as chamas não iriam arder em nós, não teríamos danos. Queridos, sabe por que nós enfrentamos as provas quando tomamos a decisão de ficar ao lado de Deus, como esses 3 jovens? É porque quando assim o fazemos, nós andamos na direção contrária à direção desse mundo. A direção desse mundo é a direção do pecado, do egoísmo, da injustiça. Por outro lado, quando tomamos a direção de seguir a Cristo, seguir a Deus, nós entramos na contramão do mundo. E o simples fato de andarmos na contramão do mundo, as chamas elas vão aparecendo. Mas é interessante que quando enfrentamos as chamas da vida, o fogo da vida, a fornalha da vida, ela nos molda, ela nos prepara. Assim como o ouro ele é provado no fogo, o fogo em contato com o ouro ele queima todas as impurezas, ficando o ouro puro. As provas fazem o mesmo papel na minha e na sua vida. As provas elas vêm para queimar as nossas impurezas. As provas elas vêm para a gente entender que somente Deus é digno, que vale a pena ficar somente com Deus. As provas elas vêm para nos mostrar que nem tudo aquilo que a gente acha que é importante e necessário para a nossa vida, de fato não é. Por exemplo, a pandemia agora veio mostrar para mim e para você que muitas coisas não são necessárias, muitas coisas que a gente fazia não precisam. Muitos gastos que às vezes a gente tinha não é necessário. O fogo de Deus na minha e na sua vida,
ele serve para nos purificar, para moldar o nosso caráter, entendendo que nós não vamos levar nada daqui para a eternidade. Não vamos levar a nossa roupa, o nosso celular, não vamos levar o nosso computador, não vamos levar a nossa casa, não vamos levar nosso violão, não vamos levar nada. Não vamos levar a nossa igreja, o prédio lá que foi construído em dedicação ao Senhor. Não vai nada. A única coisa que vai é o nosso caráter. E as provas que enfrentamos na vida, pelo simples fato de ficarmos ao lado de Deus, elas servem para moldar o nosso caráter. Eu tenho certeza que aqueles 3 jovens, depois que passaram pelaquela experiência, eles saíram dali mais fortalecidos. Será que nessa manhã você também está passando por experiência semelhante? Tomou a decisão de ficar ao lado de Deus e está tendo consequências de fogo, de chama na sua vida? Lembre-se, Jesus está andando com você em meio a esse fogo. Se você, por outro lado, está prestes a tomar uma decisão e tem pensado, nossa, mas se eu tomar essa decisão, eu vou para o fogo, a minha família pode ficar contra mim, os meus amigos vão zombar de mim, o que eles vão... Entenda, coloque a sua vida na mão de Deus. Deus estará com você. Essa é a promessa. É melhor passar pelo meio do fogo com Deus do que passar livre do fogo sem Deus. Estarmos com Deus é garantia de paz no nosso coração. É certeza de vitória. É certeza que tudo terminará bem. Que Deus abençoe você e com essa certeza no coração, vamos falar com o nosso Pai. Antes, mencionando aqui os pedidos que chegaram, né? A Dai, ela gostaria de pedir oração hoje por ela. Ela vai fazer um exame e está um pouco preocupada. Vamos orar por isso, Dai. Também a Cris pede oração pela Zilma, que ela está com Covid e não está bem. Ela é irmã de um amigo que ligou pedindo oração. Olha só, vamos orar então pela Zilma. Vamos orar também pelo Milton, aqui a Andréia pede oração pelo Milton. Ele testou positivo para o Covid e necessitou de internação. Vamos orar pelo Milton. A Angelita pede oração por todos os enfermos e por ela também, que está com problema de coração. E também pela Viviane, que está sentindo dor. A Viviane, ela está aí lutando também contra um câncer, né, fazendo quimioterapia. E também vamos orar aqui o pedido da Paula, a Fernanda, sobrinha dela. Vamos orar, Paula, por esse pedido. A minha irmã Josiane, ela pede oração pelos amigos, vizinhos e também agradece por mais esse dia, né? Por tudo que Deus tem proporcionado. Pela vida também da nossa querida sobrinha Juliana. Isso mesmo, mano. Eu lembrei dela aqui, já estava anotado para orar por ela, que está completando mais um ano de vida. E também a Silvana, mãe da Chau, que está com sintomas de Covid, né? Então, que possa dar negativo aí o resultado do teste de Covid da Silvana, mãe da Chau. A Chau é nossa cunhada. Também a irmã Marli, ela pede oração pelo filho, o filho dela, o Germani, que estarão em viagem, né? Então, que eles possam fazer uma boa viagem, né? O Germani, que é o filho da irmã Marli, que vai estar viajando. Também a Luciana está pedindo oração e a bênção no trabalho da filha dela, Daniele, né? E a todos nós. Muito bem, maravilha. Ok, então, hoje tivemos bastante pedidos aqui. Olha só, o Lucas vem dizendo que o Joacir teve melhoras e vamos continuar orando por ele. Maravilha. Quero também agora mandar um abraço para o meu amigo Ricardo. Ricardo, que Deus te abençoe, querido. Que bom que você está aí conosco, Deus te abençoe aí grandemente, abençoe tua família, tá? Teu trabalho, e que bom que estamos juntos. Nós vamos agora então orar. Nós tivemos bastante pedidos aqui, eu não vou ter uma memória, né, fotográfica para lembrar de todos, e além desses pedidos que chegaram agora, temos os pedidos que temos anotado aqui também no nosso caderninho. Não vou lembrar de todos, mas vou mencionar aqui alguns que ainda não estão aqui, como a avó do Carlinhos, o seu Gonçalves, que está lutando contra o câncer, né? Lembrando também do Armando, meu amigo de São José, amigo de família, está lutando contra o Covid. Também pedi oração aqui pela neta da irmã Beth, a Caroline, que ela precisa muito.
Os pedidos aqui também, deixa eu ver aqui, da Joyce, que pede pelos alunos, né, nesse contexto aí da pandemia, as aulas remotas, e também o Gustavo, né, que tem pedido pelo Sullivan. Vamos orar por eles e por todos os pedidos que aqui chegaram. Então, se você pode, vamos fechar os olhos e falar com o Pai. Bondoso Deus, te agradecemos muito por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. É um presente do céu, o prazer de viver, e esse presente o Senhor está nos dando hoje, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou em nossa vida em mais esse dia. Nós queremos, ó querido Deus, te agradecer pela tua palavra, em primeiro lugar, que falou ao nosso coração, mostrando-nos que o fogo, as provas da vida, elas têm um propósito em nós. E obrigado porque em meio ao fogo da vida, em meio às provas, o Senhor anda conosco. Também, ó Deus, nós queremos entregar todos os pedidos que aqui foram mencionados. Cada pessoa mencionada, Pai, tem muito valor aos teus olhos. O Senhor deu a vida na cruz por cada uma delas. E nós entregamos todas essas pessoas, todos esses pedidos, confiando que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai poderoso, um Pai justo, um Pai que zela pela igualdade dos seus filhos, um Pai que não faz acepção de pessoas, um Pai que quer o melhor da vida de cada um de seus filhos nessa terra. E confiando no teu amor, na tua graça e no teu poder, nós entregamos mais uma vez todos esses pedidos, sabendo que o Senhor já está fazendo o melhor por cada um deles. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por essa certeza. A tua palavra diz que Jesus Cristo está agora diante do Senhor intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. A tua palavra diz também que se nós acreditássemos, nós poderíamos pedir que o Senhor faria. Por isso assim estamos fazendo. Mas como aqueles jovens de Daniel 3, nós não queremos confiar somente no teu poder, porque o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode, nesse momento, curar a todas as pessoas que estão internadas nos hospitais. O Senhor pode, nesse momento, restaurar os relacionamentos. O Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor é poderoso. Mas nós não queremos confiar só no teu poder. Nós queremos confiar na tua vontade. A tua vontade, ela é melhor do que a nossa. Às vezes, a tua vontade nós não entendemos no momento, mas depois que o tempo passa, a gente tende a entender melhor. E a eternidade revelará a nós as razões das provas, as razões da chama na nossa vida e as razões porque o Senhor escolheu o melhor caminho, que naquela ocasião para nós parecia não ser o melhor. Então nos dê fé para crermos na tua vontade hoje e sempre. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que todos tenham um ótimo dia na presença do Pai. E amanhã já convido você mais uma vez para estarmos juntos aqui na pausa das 7. Que Deus abençoe grandemente a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus e até amanhã com a graça do Pai. Tchau, tchau.